Pessoal, então vamos lá. Hoje, para vocês que estão participando aí dessa live, o nosso objetivo é desmistificar os processos de coagulação e floculação em estações de tratamento de efluentes industriais. Quando fui escolher o nome, dessa live, o título dessa live, nós colocamos desmistificação porque realmente parece que é isso, Muitas vezes parece que as pessoas acham que é um grande mito conseguir ter uma boa coagulação, uma boa floculação, mas vocês vão perceber que é algo muito simples quando você tem os parâmetros corretos de controle. Hoje eu vou mostrar para vocês ali a operação do JAR Test. Então vocês vão perceber que realmente dá para fazer uma boa coagulação, uma boa floculação, desde que nós entendamos o passo a passo, o mecanismo e os detalhes, principalmente de química envolvida aí nesse processo. Tudo bem? Pessoal, só introduzindo aí, eu sei que vocês já escutaram isso em outras lives, mas é importante reforçar para aquelas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, já seja muito bem-vindo. Você que está aqui hoje pela primeira vez, esperamos que vocês voltem sábado que vem, mas nós temos na estação de tratamento, de forma geral, nós temos 4 etapas, já falamos sobre isso, mas nunca é demais reforçar esses conceitos básicos. Então, nós temos a etapa preliminar, que é aquela etapa onde são removidos sólidos grosseiros, pedacinhos de tampa. Ah, Thiago, mas o pessoal joga isso lá no ralo? Joga, meu amigo, você não faz ideia do que as pessoas jogam na estação, E para remoção de tampinha, de pedaço de luva, a indústria farmacêutica vai muito batoque, vão pedacinhos de sólidos maiores que podem causar algum problema lá na estação. Depois dessa etapa, que passa por esse peneiramento, passa por, em algumas estações tem remoção de areia, de óleos e gorduras, de graxas, enfim. Depois vai para a etapa primária, onde é a etapa físico-química. Nessa etapa físico-química, pessoal, é onde nós fazemos os processos de coagulação e floculação e vai ser o nosso foco hoje, tudo bem? Depois vai para a etapa biológica e depois vai para a etapa de polimento, que são aí os processos de filtração, com membranas, enfim, que são os mais usuais. Nosso foco hoje é a etapa físico-química, que é a etapa onde ocorrem esses processos de coagulação e floculação, que são fundamentais para as próximas etapas. Mas aí já tem a primeira pergunta. E eu vou tentar, pessoal, ao máximo, colocar todas as perguntas que me fizeram ao longo aí da semana. E se ainda tiver alguma que ficar, pode mandar aí, que vai ser o maior prazer do mundo responder para vocês. Tudo bem? Então, a primeira etapa eu vou responder essas perguntas, depois nós vamos ali para um mini laboratório improvisado aqui no meu escritório, que eu vou ensinar para vocês o básico assim, sobre JAR Test, equipamentos para avaliação de eficiência. Trouxe um mini laboratório para cá, eu acho que vai ser bacana. Galera, primeira coisa então, como que ocorrem esses processos de coagulação e floculação? Tá. Para que ele serve? O processo de coagulação e floculação, ele serve para poder desestabilizar partículas coloidais. Tiago, o que é uma partícula coloidal? Partícula coloidal é uma partícula que tem um pedacinho, tem um diâmetro tão pequeno, pessoal, que ele não consegue decantar, não consegue sedimentar. Então, para que servem esses processos de coagulação e floculação? Nós desestabilizamos essas partículas coloidais que não têm densidade suficiente para sedimentar. E tem outra questão, essas partículas, elas têm cargas ao redor delas. Essas cargas fazem com que elas ficam repelidas entre si, elas ficam se repulsando, elas se repelem. Então nós temos que tirar esse impedimento eletrônico entre elas. Nossa, Thiago, sabadão de manhã a gente já tá falando de química. Galera, os engenheiros ambientais hoje vão escutar muita química, viu? Mas é isso que acontece. Essas partículazinhas, elas têm muita carga ao redor delas, de tal forma que elas não conseguem se aproximar e ter densidade suficiente para poder
cair, para poder cair é ótimo, né? Para poder sedimentar. Beleza. Como que esses coagulantes agem então? Eles agem removendo essas cargas. Tem um nome, galera, específico, e para quem gosta mesmo de coagulação e aqueles que vieram aqui hoje especificamente para isso, nós temos algumas definições importantes. Ao redor dessas partículazinhas, nós temos ali uma camada rígida de cargas e temos uma camada difusa. Então imagina que é uma camada como se fosse uma bolinha de gude e ao redor dela eu tenho um algodão doce. Nossa, o Thiagão também é fofo, tá vendo? Esse algodão doce aqui ao redor dele, essa parte mais fluida, mais fofinha, é a camada difusa. Os coagulantes, eles agem justamente nisso, para poder retirar essa repulsão, essa camada difusa, para favorecer a aproximação dos coloides, gerando coágulos, e aí sim, eles terão densidade suficiente para poder sedimentar no fundo do tanque. Esse impedimento que eu estou falando várias vezes para vocês, essa repulsão, tem um nome, chama potencial zeta. O que é o potencial zeta então? Ele mede as cargas que nós temos, ele mede a dificuldade que nós temos de aproximar uma partícula coloidal e outra. Então, de novo, porque daqui a pouco quando nós formos falar sobre coagulantes, eu vou falar de novo sobre isso, sobre esse impedimento, tá? Então gravem bem. Potencial zeta, essa partícula coloidal quer chegar perto dessa outra para gerar um coágulo, mas não consegue porque está se repulsando. Então o que os coagulantes fazem? Retiram esse impedimento. Ele reduz o potencial zeta de coagulação, de tal forma que as partículas se aproximam e sedimentam posteriormente. Então o coagulante serve justamente para poder aproximar e para poder favorecer o aumento de densidade dessas partículas de tal forma que elas possam sedimentar. Tudo bem? Isso é o processo de coagulação. E o processo de floculação? No processo de floculação, o que acontece é a aproximação, agora não dos coloides para gerar um coágulo, e sim de coágulos para gerar flocos. Então vamos lá, de novo. Tenho partículas coloidais. A aproximação dessa partícula vai gerar um coágulo, a aproximação desses coágulos vão gerar os flocos, tudo bem? Daí de cara o James já falou assim, ó, e a flotação? Já eu vou falar sobre isso, tá bom, James? A diferença entre a floculação e a flotação. Beleza, mas qual é o mecanismo de reação do processo de coagulação em si? O processo de coagulação... E aqui, se vocês tiverem dúvidas, mandem por favor lá na caixinha que eu vou abrir hoje de perguntas, pra gente não demandar muito tempo e eu quero ser mais técnico possível com vocês. Mas o mecanismo de reação, ele passa por 4 etapas. A primeira é a compressão da camada difusa. Lembra que eu falei pra vocês lá do algodãozinho doce ao redor da bolinha de gude ali? Eu tenho que reduzir essa repulsão. Então o primeiro passo é, quando o coagulante entra no meio, ele reduz essa carga difusa, favorecendo a aproximação dos coloides. Depois tem um processo de adsorção e neutralização. A carga é reduzida e a interação que antes era coloide-coloide, começa a ser, antes que era coloide solvente, agora passa a ser coloide-coloide, favorecendo de novo a aproximação. Depois passa por uma etapa de varredura. Nessa etapa é fundamental a formação de precipitados. E aí já ficou a pergunta, galera, um dos maiores erros, eu vou falar isso de novo, mas um dos maiores erros que nós temos em estações de tratamento é o cara tentar fazer uma coagulação com pH baixo. Então por que o pH é tão importante? Porque a geração desses primeiros precipitados, ela vai ser fundamental para a eficiência do processo de coagulação. Depois disso, passa para o processo de adsorção e formação de pontes, que aí são as ligações, pontes de hidrogênio e tudo mais. Mas é só para poder ilustrar para vocês que existe sim um mecanismo. Se vocês tiverem dúvidas,
podem me mandar lá na caixinha de perguntas que eu vou abrir e eu vou responder com o maior prazer para vocês. Tudo bem? Galera, aí que tá o primeiro ponto técnico que eu queria gastar tempo com vocês. Qual é a influência do pH no processo geral? Pessoal, a ideia é simples. A elevação do pH, ela gera hidróxidos e esses hidróxidos eles favorecem a formação de precipitados que são participantes ali do mecanismo inicial de coagulação. Então, primeira coisa, se você trabalha em uma estação de tratamento de efluentes industriais e você está executando um processo de coagulação e floculação, a primeira coisa é, se você está utilizando sais de alumínio, de ferro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, você obrigatoriamente tem que regular o pH. Se você não regular o pH, com toda certeza você não vai ter uma coagulação com eficiência. Por isso que é super importante fazer o controle desse pH em estações. Uma estação de tratamento de efluentes industriais que não possui um pHmetro que seja um pHmetro eficiente, né, claro, essa estação está fadada ao fracasso, não vai dar certo. Então é fundamental a avaliação do pH no processo de coagulação. E esse é um dos erros mais comuns que nós observamos em consultorias, pessoal. Sabe por quê? As pessoas esquecem, de novo, vamos falar bastante de química, né? As pessoas esquecem que sais de alumínio, sais de ferro, normalmente sulfato de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico, quando esses sais estão em água, eles vão gerar um ácido forte e vão gerar uma base fraca. Tiago, o que isso tem a ver com o nosso tema aqui hoje? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Se vocês, ao inserir esses sais em água, né, ao dissolver esses sais em água, não lembrarem, não entenderem que esse processo vai gerar um ácido forte, você não entende o porquê que é importante regular o pH. Explico. Você está lá, regulou o pH para 8, uma faixa ótima, sei lá, para o sulfato de alumínio isento de ferro. Show de bola. Está regulado, pH está excelente, vamos coagular. Quando você inserir o sulfato de alumínio no processo, você tem que pensar, você tem que lembrar dessa live de hoje, se você ainda não sabia disso, claro, né? Tem pessoas aí que sabem muito mais disso do que eu. Mas se você não entender isso, você não vai perceber que o pH, a tendência dele é reduzir. Porque ele vai gerar ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. No processo, quando você gera ácido sulfúrico, o pH vai reduzir. É claro que nós temos vários níveis aí, já falei várias vezes isso, eu sempre repito, então não vou achar que todo mundo sabe. Galera, o pH ele é dividido de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 ele está na faixa ácida, de 7 a 14 ele está na faixa alcalina. Então vai reduzir o pH. Aí é muito comum em consultorias o cara falar assim, mas você me sugeriu aqui um coagulante, lá no teste de bancada funcionou, que era uma beleza, isso é tudo enganação. Cara, na hora que você vai lá e coloca o pHmetro de bolso, ou que você pega uma amostra e leva para o pHmetro de bancada, né, e vai fazer a medição, o pH tá 4, tá 5, não vai coagular. Isso é fato. Então nós temos que ter um controle muito adequado de pH, porque senão nunca vai funcionar, né? Nunca vai ser eficiente o seu processo de coagulação. RT químico, já eu te respondo, tá? Pessoal, outro parâmetro importante é que se eu estou falando de coagulação e floculação, e estou falando de regulagem de pH, eu tenho que lembrar na hora também que eu tenho que usar alguma coisa para poder regular esse pH. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar agentes que são coadjuvantes, agentes que são auxiliares nesse processo. Se eu estou com um pH muito baixo, eu tenho que jogar alguma coisa muito alcalina, eu tenho que jogar alguma base, por exemplo. O que muitas estações utilizam é hidróxido de sódio, a famosa, né, soda cáustica. Mas aí tem um problema.
Existe um parâmetro que se chama alcalinidade. No processo de coagulação, aqueles que estão anotando aí, ou aqueles que vão assistir essa live depois, grava essa frase, porque é uma dica, é a cereja do bolo da consultoria na parte de estação de tratamento de efluentes. As pessoas não levam em consideração esse pequeno detalhe, tá, pessoal? Eu não quero simplesmente aumentar o pH, eu tenho que aumentar a alcalinidade do sistema. Por que eu tenho que aumentar a alcalinidade do meio? Porque eu quero colocar ali substâncias, eu quero colocar ali produtos químicos que consigam absorver essa oscilação de pH. Então, quando eu aumento muito a alcalinidade, eu coloco ali alguns sais, principalmente, eu vou citar aqui alguns, mas bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, que é a barrilha, óxido de cálcio, que é cal virgem. Ela não só aumenta o pH, mas aumenta também a alcalinidade, de tal forma que eu consigo absorver essas oscilações de pH. Então isso é fundamental. Se eu tiver que escolher entre um carbonato de sódio e uma soda cáustica para poder aumentar o pH e colocar na faixa ótima, eu vou preferir sempre o carbonato de sódio. Porque, de novo, o carbonato de sódio, além de aumentar o pH, ele também vai aumentar a alcalinidade do meio. Tiago, me dá aqui alguns exemplos de compostos que podem ser utilizados como agentes auxiliares nessa regulagem de pH. Posso citar bicarbonato de sódio, posso citar carbonato de sódio, que já falei que é a barrilha, hidróxido de sódio, já falamos, hidróxido de cálcio não é muito usual, mas também pode ser utilizado, e óxido de cálcio, que é a cal virgem. É claro que vai depender muito do tamanho da sua estação, da facilidade de operação, da segurança do seu operador, mas são os mais utilizados. Agora, nós estamos falando sobre vários parâmetros, sobre que nós temos que controlar alguns deles. Quais são os principais parâmetros reacionais, né, que influenciam no processo de coagulação e floculação? Explico para vocês. Quando nós falamos de processos de coagulação e floculação, é fundamental você analisar os seguintes parâmetros. Primeiro deles, pH. Já falamos, mas eu vou bater nessa tecla. Teve uma situação, só para vocês entenderem, em que eu fui chamado junto com um amigo meu, não sei se ele está aí, o Leandro, para fazer uma consultoria e uma estação de tratamento de efluentes. Meus alunos sabem disso, que eu conto isso direto. Pessoal, normalmente os coagulantes, eles são dosados na proporção de 1 ml por litro. 1,5 ml de coagulante por litro de efluente. A vazão é baixinha. Quando eu cheguei na estação e olhei, o cara tava literalmente com uma torneira aberta. Pessoal, eu já trabalhei numa estação de tratamento de efluentes em que era um tanque de 240 mil litros. Nesse tanque de 240 mil litros, eu tinha um tanque de 1.000 litros com reagente, em que dosava ali o agente coagulante, que na época não era o melhor. Eu sei que tem vários problemas, mas nós utilizávamos o cloreto férrico, que era o que trazia os resultados mais adequados para nós. Só para vocês terem noção. Quando eu cheguei nessa estação lá, o cara tinha um tanque de 15 mil litros. Eu já achei estranho, porque se você ter um tanque tão grande assim para dosagem de agente coagulante, eu já achei um pouco estranho, mas beleza. Continuei andando, na hora que o cara reclamando, porque esse coagulante não presta, isso aqui todo mundo usa, mas era do ramo têxtil, tá, a indústria. Mas não presta e tal, beleza. Cara, quando eu peguei, olhei aquilo, e o cara utilizando sulfato de alumínio, se não me engano, eu achei estranho pra caramba. Falei, cara, eu vou medir o pH desse negócio. Fui lá, pegamos, na hora que esse amigo meu estava com pHmetro de bolso, né? Na hora que eu peguei aquele pHmetro de bolso, coloquei lá no efluente, o pH tava 3. Pessoal, não coagula. Você pode ter o melhor coagulante do planeta, o sulfato de alumínio mais puro que existe, não vai coagular.
Cloreto férrico não coagula. Policloreto de alumínio, que é o famoso PAC, não coagula. Então eu tenho que aumentar o pH até a faixa ótima. E qual é a faixa ótima de pH para os coagulantes? Depende do coagulante. PAC vai ser de 5 a 9. Sulfato de alumínio eu gosto de colocar ali por volta de 8, porque eu sei que vai reduzir um pouquinho e ele vai chegar a 7,5. Então isso tudo é experiência. Isso tudo, cada coagulante vai ter a sua faixa ideal de atuação. Então gravem, pH é fundamental fazer esse controle em estações. Outro tipo de parâmetro que nós temos que analisar, o modo de agitação. Pessoal, o mecanismo de coagulação ele é totalmente diferente do mecanismo de floculação. Como assim? No mecanismo de coagulação, na hora que eu insiro, na hora que eu adiciono o agente coagulante, eu quero que esse coagulante ele se espalhe o mais rápido possível em todo o meu efluente. Por isso que no processo de coagulação, anotem aí, o processo de coagulação de efluentes industriais, ele tem que obrigatoriamente ser realizado com mistura rápida. O coagulante tem que entrar ali no meio e tem que espalhar o mais rápido possível. Tempo de reação de um processo de coagulação. Alguns artigos trazem que o processo de coagulação é efetivo nos primeiros 2 minutos. Então perceba o tanto que é rápido o processo. Se você não mistura rápido, ele não vai dispersar da forma ideal. Galera, anote aí também. Eu não quero gerar um grande coágulo. Eu quero gerar pequenos coágulos que tenham densidade suficiente para poder decantar, para poder sedimentar. E por que eu estou falando isso? Porque eu não quero simplesmente jogar um coagulante, jogar ali literalmente, né? Só despeja ali um pouco e ele não dispersa. Se eu faço isso, ele gera coágulos naquela região só e aquela outra do tanque não vai entrar em contato, não vai gerar coágulos, não vai ser eficiente. Então nós temos que ter muito cuidado com esse processo de agitação. No processo de coagulação, agitação vigorosa, agitação rápida. No processo de floculação, já é o inverso. Por quê? Coágulos, eles são estáveis. Uma vez feito um coágulo, esse coágulo não vai se quebrar facilmente. Já no processo de floculação, não é estável. Os flocos são mais sensíveis, se é que nós podemos falar assim. Então, uma vez gerado um floco, ele tem a facilidade de quebrar. Por isso que no processo de floculação, a agitação deve ser lenta. Processo de coagulação, rápida. Floculação, lenta. Gravem isso. Outro parâmetro importante é a concentração de poluente. Isso daqui eu acho interessantíssimo. Por quê? Eu já falei isso em outras lives, mas eu vou repetir porque hoje é o dia de falar sobre isso. Na verdade, os outros eram spoilers aí sobre esse assunto. Eu amo coagulação e floculação. Vocês percebem que eu fico até... né? Mas o que eu acho engraçado é o cara acreditar que porque ele tem uma indústria que tem 10 filiais no Brasil, tem filiais no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. O cara acha que porque um amigo dele utiliza 1 ml por litro de sulfato de alumínio lá no Nordeste, vai ser igualzinho usar 1 ml por litro lá no Sul. Não tem nada a ver. Tem que ser feito testes de bancada. Por quê? Uma das coisas que pode ser diferente é a concentração de poluentes. Pessoal, em duas estações diferentes, eu posso ter um efluente mais diluído ou menos diluído do que outro. Nossa, aí vai de acordo com o uso dos funcionários, depende do que vai, controle de qualidade, frequência, o comportamento, a concentração dos efluentes, de poluente no efluente é totalmente diferente. Então eu vou utilizar mais coagulante naquele efluente que tem mais poluente. Então toma cuidado, porque você na sua estação pode estar gastando dinheiro à toa. Aí eu acho muito bacana quando eu escuto assim: ah, Thiago, mas, cara, a gente está usando 0,5 ml a mais ou a menos, isso aí não é nada. Meu amigo, 0,5 ml de coagulante, tratando 200 mil litros por dia, no final do ano isso vai dar um montante gigantesco. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma aluna de TCC, em que ela fez uma proposta para uma grande estação, não vou citar por questões éticas, mas só para vocês terem noção.
A diferença de um coagulante para o outro na proposta dela de bancada dava em torno de 0,3 ml, eu não me lembro bem, mas era uma coisa bem pequenininha. No final do ano, aí ela, na apresentação dela, ela falando pro cara que era o gerente da planta, né? Ah, mas deu aqui um pouquinho, esse aqui foi um pouquinho melhor e tal. Aí ele, com a caneta e o papel, fazendo conta, ele, cara, no final do ano eu vou gastar 100 mil reais a menos. Nossa, isso é muito bom. Olha o tanto que é minucioso. Então nós temos que ter muito cuidado quando se trata da dosagem de coagulante. Outra questão é o tipo de coagulante e a concentração dele. Já falei, né? Da concentração de poluente, mas também da concentração de coagulante. Não esperem que sulfato de alumínio isento de ferro ou sulfato de alumínio com ferro, sulfato ferroso, não pense que cloreto férrico, que policloreto de alumínio, tudo vai ser a mesma concentração. Não vai. Por isso que é super importante fazer testes de bancada, tudo bem? E por fim, o formato do tanque. O formato do tanque também é fundamental nesse processo e eu vou falar sobre isso agora. Deixa eu só responder aqui. Esse controle de pH com adição de álcalis é feito junto ao coagulante durante todo o processo? Excelente pergunta, Lucas. Obrigado, cara. Então, como que acontece? No processo de coagulação, imagina que você acabou de jogar um coagulante. Eu gosto de colocar 2 pontos de dosagem. A pergunta dele é muito boa, pessoal. Presta atenção. Imagina que esse é o tanque de coagulação. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de inserir fazer a regulagem do pH antes do processo de coagulação para garantir que esse agente coagulante haja dentro da sua faixa ótima de atuação. Depois que ele atuou, Lucas, e fez já o processo de coagulação, eu gosto de fazer uma nova regulagem aqui, ó, no processo. Porque se eu mando, mesmo que eu já tenha reduzido, já tenha coagulado, retirado o lodo, mesmo que eu já tenha feito todo o processo, se eu mando um efluente com acidez muito elevada, com um pH muito baixo, para o processo seguinte, para a etapa biológica, eu posso desestabilizar a minha etapa biológica. Então, eu gosto de fazer a regulagem nesses 2 pontos, porque depois desse processo eu acho difícil ter outro processo que reduza tanto o pH, a não ser que o processo biológico altere o pH do meio. Tá? A Kelly comentou aí legal sobre a questão do tanino, já eu vou falar sobre ele porque o mecanismo dele é diferente. Galera, e qual é a influência do formato do tanque de decantação no processo de coagulação e floculação? Imagina o seguinte, imagina que o efluente industrial que você está tratando, todo mundo sabe, não é o tamanho da bochecha, né, cara? O tal do gordo só sabe falar de comida, então eu vou falar de comida. Imagina o seguinte, que o lodo, o efluente que você está tratando, ele seja um leite e o poluente seja o Todd. Se você coloca ali e quer retirar, sabe quando você joga lá? Eu mesmo, minha esposa briga que eu jogo 1 kg de Todd para 1 ml de leite, porque eu gosto do chocolate mesmo. Mas quando você joga muito Todd, ele não fica sedimentado no fundo? Imagina que é isso que eu quero fazer. No processo de coagulação e floculação, eu insiro ali materiais, né? Eu insiro agentes coagulantes, produtos químicos, que vão gerar aquele lodinho, aquele Toddzinho no fundo do copo. E o que isso tem a ver com a nossa live de hoje? Tem tudo. Como que você faz para poder retirar esse Todd, sendo que a sua caneca tem esse formato? Se ele tem um formato cônico, é melhor, é mais fácil você conseguir retirar esse lodo gerado ali no processo, concorda? Então não é que o processo de coagulação não ocorre em tanques cilíndricos, ocorre em qualquer lugar. Se você pegar um copo com água e colocar ali barro, colocar, sei lá, algum poluente e jogar ali um agente coagulante no pH correto, vai coagular. Vai coagular. Um testezinho super legal. Tem alguns coagulantes que são coagulantes naturais. Você pode usar, eu acho que semente de girassol mesmo é um excelente. Pega um pouquinho, joga lá no copo, vai coagular. Pronto. O detalhe é que eu não estou preocupado, não é com o processo de coagulação. Eu estou preocupado com a retirada do lodo. Então o formato do tanque
tem a ação fundamental na retirada do seu lodo. Nesse processo, o tanque de fundo cônico, depois é só abrir essa válvula, e essa válvula de descarte de lodo pode ser tanto manual quanto automatizada. Já trabalhei nos dois tipos de estação, de tal forma que eu consigo retirar ali o lodo e tá tudo certo. Tudo bem? Aqui vai a pergunta que me fizeram agora há pouco. Mas qual é a diferença de flotação e floculação? Galera, quando eu faço floculação, eu quero que esses flocos sedimentem, vão para o fundo do tanque, por isso é fundamental que o seu tanque seja de fundo cônico. No entanto, algumas estações nós temos um processo de flotação. Como que eu faço isso? Nós inserimos microbolhas no processo, de tal forma que essas microbolhas vão subir esse lodo e ele vai ser retirado por cima, por raspadores, por peneira, tem várias formas. Tem vertedores, onde esse lodo flotado pode sair. Então, só entendam que se eu quero sedimentar, tanque de fundo cônico. Se eu quero flotar, vou inserir microbolhas e esse lodo vai sair por cima. Tudo bem? Galera, um detalhe, já que eu estou falando de floculação, não tinha nem colocado aqui, mas eu lembrei agora. Toma muito cuidado, por quê? Imagina o seguinte, você tem aqui o seu tanque. Vamos imaginar que ele é um tanque de fundo cônico, tá? Nesse tanque de fundo cônico, eu estou deixando sedimentar, tá indo para o fundo do tanque lentamente. Não pode ter turbulência no sistema. Então esse tanque tem que ficar sempre cheio e a inserção de novos efluentes floculados tem que entrar sem turbilhonar o sistema. Por quê? Galera, se ele turbilhona, ele vai subir esse lodo, e subindo esse lodo eu não vou conseguir de modo algum fazer a sedimentação dele correta. Então, lembrem disso, de novo, se eu tenho um sistema que eu quero flocular e quero sedimentar, eu não posso turbilhonar. Por isso que esse tanque fica sempre cheio. Esse é um outro erro que nós percebemos em consultorias. O cara deixa o tanque vazio, só com um pouquinho de lodo, aí depois ele fala, mas sempre arrasta floco. Mas claro que vai arrastar. Por quê? Porque se ele está vazio, quando entra um novo efluente, vai turbilhonar, vai gerar turbulência, vai agitar, e aquilo que estava sedimentado vai subir novamente. Por isso que é fundamental que nós façamos esse controle. Tudo bem? E quais são os melhores tipos de agentes coagulantes? Galera, não existe fórmula mágica. Eu brinco que não existe coagulante arnica. Aqui nós temos participantes do Brasil inteiro. Eu não sei se o nome disso no Nordeste, no Sul, se é o mesmo. Mas meu avô, meu falecido avô, saudoso avô Augusto. Meu avô Augusto, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado do meu avô. Meu avô, ele brincava que tudo se curava com arnica. Cara, você quebrava o braço, então eu vou passar uma arnica ali pra sarar. Ah, você tá com o pé doendo, entrou um espinho, não, arnica sara. Arnica sara tudo, né? A arnica você passa ali, resolve tudo. Se a mesa quebrar, se eu passar arnica, vai resolver. E é isso, não existe coagulante arnica, cara. Eu tenho o melhor coagulante, essa informação vai ser obtida a partir do momento que eu fizer os testes adequados. Entendeu? Então, cada efluente, o Summer colaborou muito bem aí, ó. Cada efluente vai ter o seu coagulante exato. Eu tenho que fazer testes de bancadas. Por isso que é tão importante fazer o teste de jarros ou jar teste. Então eu posso ter, de novo, duas filiais, uma em uma cidade, outra em uma cidade vizinha, dependendo do sistema de tratamento de água da cidade, que fornece água para a indústria. Eu posso ter dois efluentes totalmente diferentes. Então nós temos que ter esse cuidado de sempre fazer testes de bancada. A quantidade de íons no sistema pode influenciar, a quantidade de poluente pode influenciar, a forma de agitação, a forma do tanque, tudo influencia. Então nós temos que fazer esse teste de jarros, e é agora que nós vamos ali para o mini laboratório improvisado. Antes disso, deixa eu só explicar como que funciona esse jar teste. Como que funciona esse teste de jarros?
O JAR-Test, pessoal, ele é um sistema, ele é um equipamento que simula uma estação. Então, nele, eu tenho que resolver algumas questões, como qual é o melhor coagulante para determinado efluente? Qual é a melhor condição de pH? Qual é a concentração exata do coagulante? Lembrando que a Kelly colaborou ali em cima, muito bem colaborado. Ela deu fez um comentário legal, que são a questão dos taninos. O tanino, o mecanismo dele de ação não é igual de sais de alumínio e de ferro. Ele não é dependente do pH. A forma dele são sítios ionizáveis na molécula que é gigante, que atua de forma diferente, mais parecido com a adsorção. Então tudo isso influencia no processo. Qual é a vazão de efluente gerado? Isso aqui é outra coisa que é super legal. O cara às vezes pensa, mas meu amigo de indústria tal, quantas vezes eu trabalhava na indústria farmacêutica, os caras me ligavam, Thiago, quanto que você está usando aí? Eu passava o meu procedimento exato, não dava certo, porque na minha estação eu usava pouco não é que eu usava pouco, gerava pouco efluente. Cara, eu gerava 15 mil litros por dia. Thiago, é muita coisa. É muita coisa? Na outra estação que eu trabalhava de uma indústria automobilística, a estação tinha capacidade para tratar 40 mil litros por hora. Olha a diferença, cara. É uma diferença gigante. Então, essa concentração depende muito da vazão de efluente gerado também. Por fim, nós temos que analisar também a viabilidade técnica e econômica. Por quê? 1 ml a mais ou a menos que você joga pode... Tem gente, de novo, não é arnica, tá? Você não vai jogar, quanto mais você joga, mais vai tratar. Não é assim. Tem a faixa de concentração exata. E como que nós fazemos isso? Através do nosso amigo JAR-Test. E eu quero mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui, rapidinho. Então, olha só. Fiz aqui um mini laboratório improvisado aqui para vocês. Espero que todos estejam vendo com muita clareza. Espero que vocês estejam vendo aí de forma adequada. Mas como que ele funciona, pessoal? O JAR-Test é esse equipamento onde aqui eu faço, né, a escolha da melhor vazão possível, da vazão que eu desejo utilizar. Então, de novo, ele simula uma estação. Então, como que eu posso fazer? Aqui eu posso escolher a velocidade de agitação. Aqui ele está no máximo em 260 RPM, mas eu também posso colocar uma agitação mais lenta. Na prática, como que funciona isso? Eu posso escolher primeiro fazer um processo de coagulação, faço na agitação mais vigorosa, depois eu posso simular uma floculação. Então, eu vou até dar uma dica para vocês. Eu gosto muito de usar para fazer coagulação em torno de 240 RPM, tá? E no processo de floculação, eu uso a metade, 120, até 100, dependendo do tipo de coagulante, tá bom? Então, aqui no JAR-Test, eu vou inserir, primeiro, eu regulo o pH, aí depende do que você quer analisar. Se eu quero analisar a concentração de coagulante, então eu tenho que colocar, eu só posso variar um parâmetro. Então eu coloco o mesmo volume nos 3 jarros, que são esses aqui. Não sei se está dando para ver, mas nós temos 3. Pronto, agora ficou melhor. Nós temos 3 jarros, onde eu coloco o mesmo pH, a mesma quantidade de uma amostra do mesmo efluente. Então, se eu quero saber a concentração do coagulante, eu vou colocar 1 ml nesse, 0,5 nesse, 1,5 nesse. Agora eu quero saber qual é o coagulante melhor. Coloco pHs e vou colocando aqui sulfato de alumínio, cloreto férrico, coloco policloreto de alumínio. Ou então, já sei que o melhor deles é o policloreto de alumínio. Então eu posso medir também o pH ótimo. Eu posso colocar aqui 0,5, vou colocar no pH, né? Eu coloco 7,5, 8, 8,5. Esse aqui é o melhor. Então no final desse processo, eu tenho que ter as seguintes informações: qual é o melhor coagulante, qual é o melhor pH e qual é a melhor concentração que eu vou utilizar. Daí fica a pergunta: beleza, Thiago, já tenho o coagulante, já sei qual é o coagulante que eu quero usar, agora
Beleza, como que eu faço para saber qual é o melhor coagulante? Como que eu faço para verificar qual foi o mais efetivo? É aí, galera, que nós podemos utilizar esse equipamentozinho que se chama DR900. Aqui, ó, vocês podem perceber que nós temos aqui uma análise, uma leitura de DQO, COD do inglês DQO. Como que ele funciona? Isso aqui, ó, para a galera da química, ele funciona parecido com um espectrofotômetro. Então, nesse espectrofotômetro, aqui dentro eu tenho, né, a leitura, eu tenho um detector. Então, nós pegamos as cubetas, colocamos uma amostra de cada cubeta, de cada coagulante, de cada efluente tratado, perdão. Nós colocamos aqui dentro da cubeta, inserimos aqui. Se ele é um espectrofotômetro, a radiação do meio vai influenciar nesse processo. Logo, eu tenho que tampar. Eu simplesmente venho aqui e coloco para ler. Ele vai fazer a leitura, não vai fazer agora porque está sem amostra. Mas aqui, percebam que ele já dá o resultado. Tudo bem? O William comentou assim, mas é tudo no mesmo equipamento? Sim. Ele tem 3 jarros, tem alguns jar testes, William, que tem até 5 jarros, tá? Então eu consigo fazer esse teste em várias condições. Aqui é importante colocar a luz porque em um primeiro momento, é claro que aqui, eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas a partir do momento que eu aproximo, eu consigo ver se gerou um coágulo maior ou menor, de tal forma que é visual, eu consigo perceber que se nesse gerou um coágulo maior, menor, enfim. Então, como que eu gosto de fazer o jar teste? Eu faço a coagulação, quando eu quero, eu retiro o lodo, depois desse efluente tratado, eu faço o teste de floculação, né, dependendo do mecanismo que eu quero utilizar, faço várias combinações para poder dar a informação para o cliente de tal forma que ele consiga gastar o menos possível, tá? O Miguel falou aí, você está bem de equipamento usando o Hack. Cara, os equipamentos da Hack, ó, não tô ganhando R$1, não sou fornecedor da Hack, mas eu sou muito suspeito porque eu gosto muito dos equipamentos deles, eu acho eles, cara, excelente. Beleza, alguns exemplos de coagulante já citei, né? E o Batman tá ali ajudando a gente. Alguns exemplos, deixa eu só desligar aqui para facilitar pra gente. Pronto. Já falei que depende, né? Depende da capacidade que eles têm de absorver essa carga e dependendo disso é que eu vou saber qual é o melhor coagulante ou não. Beleza, fiz o jar test. Como que eu faço para avaliar a eficiência? Esse equipamentozinho aqui, galera, ó, esse aparelho, é importante citar que ele não tem só DQO, tá? Ele tem outros. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, que nosso tempo já está quase acabando. Mas aqui, ó, quando eu coloco em todos os programas, aqui eu acho que vai ficar legal para vocês verem. Eu tenho todos esses programas que podem ser utilizados. Ah, agora ficou bom. Aí, meu garoto. Ó, posso fazer análise de vários parâmetros em um equipamento só. Posso fazer turbidez, tem várias coisas. De tal forma que eu consigo avaliar a qualidade desse processo de forma mais analítica, né, de forma mais concreta. Porque muitas vezes você acha que gerou um grande coágulo e resolveu o problema da estação. E não é bem assim. Você pode ter um falso resultado visual, mas que você precisa ter dados técnicos, porque você pode mudar toda uma estação e se você não tiver embasamento suficiente para isso, você pode cometer alguns equívocos. Quais são os outros parâmetros que nós podemos utilizar para avaliar essa redução de poluente e para avaliar se um processo é bom ou não? Nós podemos falar sobre turbidez, cor, já falei sobre DQO, tem DBO, sabendo que nós utilizamos mais DQO por ser mais rápido. Pensa comigo, eu tenho um processo onde eu quero ter uma informação rápida, porque se ele estiver ruim na estação, eu já vou interromper a estação no dia, faço as intervenções e amanhã eu já faço uma nova análise. DBO vai demorar 5, 20 dias para poder sair o resultado. Já DQO demora 2 horas.
Outra questão, é fácil do seu operador trabalhar. Vocês que daqui uns dias serão aí, ó, supervisores, coordenadores de estação de tratamento de efluentes industriais, vocês têm que entender que o seu colaborador, ele não pode ter muita dificuldade analítica para não ter muitos erros, enfim. É claro que depende da realidade de várias estações, mas algumas estações não têm. Tem um operador que é o cara que faz desde a limpeza dos tanques até a parte analítica. Nós sabemos que tem várias realidades de indústria, então nós temos que facilitar a vida do nosso colaborador também. Então a dica é, faça um DQO. E se possível, cara, faz DQO todo dia. Ah, Thiago, mas isso vai gerar muito resíduo, ou isso é caro. Beleza, é inadmissível não fazer um DQO por semana. Isso é o mínimo para sim ser minimamente mais ou menos. Porque tem muita gente que só faz análise externa. Aí essa outra coisa que eu escuto. Ah, eu já faço análise lá no meu amigo, lá no laboratório. Cara, você faz isso porque a legislação manda. Mas você tem que saber até se o seu processo de análise está condizente com o que você manda para fazer a avaliação externa. Então a avaliação externa você faz, tem pessoas que fazem trimestral, tem pessoas que fazem mensal, mas é importante para o controle da sua estação você fazer pH é todo dia. E eu te falo mais, cara, pH, quando eu trabalhava, eu gostava de analisar pelo menos de manhã à tarde e no final do expediente. O correto era que o meu colaborador, isso eu estou falando eu como coordenador, tá? Independente se o meu colaborador estava fazendo ou não, eu fazia para confrontar os resultados. Agora, os meus colaboradores faziam de hora em hora. Uma hora, a cada uma hora, eles mediam. Cara, pH é uma medida que demora 10 segundos, 20 segundos, não custa. Então, é muito importante fazer. E quais são os principais erros em estações de tratamento de efluentes? Já que estamos falando sobre, já falando sobre alguns erros, vou citar aqui outros. Eu vou repetir, cara. Alguma coisa... A didática, né, a pedagogia fala que quando uma frase é enfatizada várias vezes é porque ela quer infiltrar na sua mente. Pelo amor de Deus, meus amigos, façam avaliação de pH. Esse é um dos principais erros. Outro, os caras não fazem teste de bancada, não faz jar teste. Aí eu já escutei, ah, Thiago, porque um jar teste é caro. Se você tem... É claro, pessoal, eu sei que isso não é o adequado, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas não é possível que uma pessoa não tenha jar teste. Isso depende muito da estrutura, né, financeira da empresa, enfim. Mas se você não tem condição, cara, pega um becker, pega uma vareta de vidro, faz ali uma mistura. É simples. Mas faz o teste para saber pelo menos qual é o pH adequado e qual é o melhor coagulante e a concentração dele para sua estação. Eu já vi muito problema com a agitação errada. Era para fazer uma agitação vigorosa, uma agitação forte e não tem essa agitação tão forte. Tudo bem? Outra questão, tempo de contato insuficiente. Galera, isso é... Cara, essa foi... um dos grandes problemas que eu já resolvi em uma estação, e olha o tanto que é simples. Nós tínhamos um tanque nessa estação de 15 mil litros. Nesse tanque, ele ia para um processo de coagulação em um tanque de 1000 litros, de 1 metro cúbico. Aí você pensa, pô, Thiago, é pequeno, por que você não aumentou o tanque? Porque esse tanque ficava em cima do telhado da estação. Acredito, cara, foi fazendo, a estação foi surgindo, foi brotando, né, do nada. E existe estação de todo jeito, era caixa d'água, tá tudo certo, resolvia, mas beleza. Não tinha tempo suficiente. O coagulante, ele entrava junto com o efluente e já saía. Ele não tinha tempo de contato. O tempo de residência dentro do tanque não dava nem 2 minutos. De tal forma que eu não conseguia fazer esse processo. O que nós fizemos? Nós pegamos o ponto de dosagem e não colocamos mais dentro do tanque. Nós colocamos lá na tubulação. A galera que vai... O Michael entende bastante. Principalmente o Michael. Piada interna, deixa quieto. E o nome é DR900 mesmo, viu, pessoal? Da Hack. O Michael sabe que essa história é verdade. Cara, o que nós fizemos? Nós pegamos o ponto de dosagem do coagulante e colocamos na tubulação. Quem já fez química industrial, engenharias aí de forma enfim, vocês estudam muito fenômeno de transporte. O que isso tem a ver? Por que você quer ser tão técnico, Thiago? Porque os alunos não percebem na graduação
a importância de estudar na fluidodinâmica a parte de escoamentos laminares e turbulentos. O que nós fizemos? Dentro da tubulação, vazão alta de bombeamento é turbulento. O escoamento é turbulento, ele já favorece mistura. O que nós fizemos? Inserimos um ponto de dosagem. Do ponto de onde era dosado o coagulante até o tanque, ele já estava coagulado. Era o tempo suficiente para poder chegar a dar 2 minutos de agitação forte e já estava coagulado. Então, tomem cuidado. E por fim, pessoal, anotem isso. Se vocês forem dar consultoria ou se vocês trabalham em estações de tratamento de efluentes industriais, grava isso. Eu escuto muito assim, nossa, esse coagulante não presta porque tá tendo muita arraste de sólidos. O que tem a ver? A pergunta que eu faço e faço para vocês, se quiser responder, pode responder aí, ó, se tiver coragem. Mas se não quiser, grava pro seu coração. Qual foi a última vez que você lavou os tanques da sua estação? Tiago, mas a gente lava tanque de estação de tratamento de efluentes? Cara, você tem que fazer manutenção da sua estação. Isso é o básico. É o básico. Então, olha, eu gosto de fazer a cada 3 meses, mas depende muito da quantidade de efluente, enfim. Para a sua estação, um final de semana, avisa a produção, pega um dia de feriado, esgota a sua estação toda, limpa ela, esvazia os tanques e depois lava, porque o lodo gerado no processo de coagulação e floculação, ele vai ficar aderido nas paredes. Uma vez que ele ficar aderido, vai chegando um momento que o escoamento vai levando, o fluxo ali vai levando esses sólidos. Então chega um momento que você fez um puta planejamento, fez tudo certo e não tá arrastando sólidos lá no efluente tratado. Você pega lá uma amostra lá do seu efluente tratado e tem sólidos. Por que isso acontece? Porque geralmente não se está lavando os seus tanques. Galera, eu tenho mais alguns poucos minutos, esse é um assunto muito extenso, mas eu quero dar algumas dicas para vocês que querem trabalhar na área. Primeiro, estuda química. E essa dica é principalmente para engenheiros ambientais e biólogos. Principalmente para engenheiro ambiental, porque engenheiro ambiental ele consegue fazer um planejamento de uma estação perfeita. O cara faz, eu brinco que se quiser fazer o dia que eu tiver uma indústria tá contratado, ó, faz lá para mim, ó, no formato de uma caveira, os caras vão lá, projetam, faz o tanque do jeito que quer. Mas essas químicas básicas, detalhezinho com pH, o sal é ácido, sabe? São muitos detalhes de química que muitas vezes a pessoa que é da engenharia não se atenta. Então tomem cuidado. Segundo, toda live a gente está falando isso. Vou repetir, se capacite. Olha, tem gente que toda semana está descobrindo algo novo, sabe? Tem várias novidades nesse meio que podem te ajudar. Outra, não caiam em receitas milagrosas. Não caiam em reagentes arnica, tá? Toma cuidado. Eu já citei isso em outra live, mas teve uma estação que o cara dava consultoria para mim, que eu sei que se eu fosse tratar com ele, no final do ano eu ia gastar milhões, porque o cara tava querendo que a estação desse errada para poder ele vender o produto dele. O que nós fizemos na prática? Só regulagem de pH, mudança de processo, layout produtivo, quando eu falo produtivo porque eu imagino a minha estação como se fosse uma indústria, tá? Eu tenho um carinho especial. E eu produzo o efluente tratado. Então toma cuidado. Outra coisa, desafie e confrontem práticas antigas. Volto lá naquela brincadeira que eu fiz na live sobre descarte de resíduos, sobre a síndrome de Gabriela. Tem muita estação que a gente que chega ali novo, né, pilhado, sangue quente, querendo fazer diferença. Os caras, não, isso aqui sempre foi feito desse jeito, sempre deu certo, foi sempre assim. Para com isso. Desafie os processos. Talvez você consiga melhorar o seu processo e reduzir os custos do seu chefe. E o que você tem a ver com isso? Cara, tenha um espírito de dono. Se você pode reduzir os custos, meu amigo, reduza. Ajuda os donos da sua indústria, porque com certeza você vai conseguir melhoria na estação, melhoria na indústria, aumento de salário. Então,
usem os conhecimentos de vocês para melhorar a todo custo, fora a parte ambiental, obviamente. E outra questão, façam testes regulares para caracterizar os seus efluentes industriais. Pessoal, eu tenho 2 minutos, eu queria fazer aqui limpar todo o tanque de lodo ativado. Miguel, o lodo ativado a gente não mexe, tá? Porque o lodo ativado demora a estabilizar. Inclusive eu te aconselho a ver uma live muito legal que eu fiz com o Otávio sobre tratamento biológico, mas lodo ativado, é importante deixar claro que o lodo ativado é um tanque que a gente não esvazia. Pessoal, tenho 2 convites para fazer para vocês. Um é uma novidade. Os alunos já estavam me pedindo, quando eu falo alunos aqui da Científica, o público da Científica estava mandando muita mensagem pedindo para fazer um Telegram. Então nós fizemos um canal no Telegram para a Científica. Nele eu vou postar conteúdos exclusivos e diferente do que eu posto aqui. Vou mandar principalmente conteúdos de áudio. A gente ainda não está fazendo um podcast, mas eu vou tentar fazer algo parecido. E toda sacada que eu tiver, algum amigo comenta alguma coisa e, sabe, tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, eu vou mandar. Por que Telegram e não no WhatsApp? Porque o WhatsApp tem a tia que manda eu tenho lá o grupo dos meus parentes, que as tias mandam gatinho de gif lá, bom dia, e um monte de florzinha explodindo, estrelinha brilhando. Então, o meu Telegram, eu tenho Telegram em vários grupos profissionais com caras da indústria. Quando eu olho o Telegram e tem lá uma marcaçãozinha, eu sei que é alguma coisa importante. Eu sei que ele não tem conversa fiada. Não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, nada disso. Se você quiser entrar no canal, é só você acessar o link que está na nossa bio, tá? Lá tem escrito o canal no Telegram, só clicar lá e abre. Aconselho todo mundo a ter Telegram. Eu era muito resistente, depois que eu aprendi foi muito bom. Outra questão é que em breve nós vamos abrir um curso sobre tratamento de efluentes industriais. É um tema que está sendo muito pedido desde a maratona ambiental. Nós vamos ter uma parte gratuita aí, daqui a pouco a gente vai explicar melhor para vocês, mas já se preparem porque nós vamos abrir esse curso que vai ser do startup a gestão de pessoas, se é que podemos falar assim. Então, quais são os cuidados básicos no startup, até como que nós podemos fazer uma boa gestão de pessoas. Se você tem interesse, também tem lá no link, na bio, tem lá cursos da Científica, tem um lá que está escrito isso, tratamento de efluentes industriais. Vai ser um maior prazer ter vocês aí na Científica. Tudo bem? Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Nós temos diariamente conteúdos e quem propõe os conteúdos, assim como foi a proposta desse, foram vocês. Então, pra gente é uma honra. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre cursos que vocês gostariam de ver e, além disso, vou abrir uma caixinha de perguntas sobre aquelas dúvidas que ainda ficaram e que não foram respondidas. E só respondendo o RT Químico, eu não esqueci dele, viu, do protozoário, manda lá na caixinha que eu vou responder. Vai ser curso digital para o Brasil inteiro participar. Tudo bem? Galera, muito obrigado, gratidão e até a próxima live da Científica Educação.